Aleluia! Que bênção! Pai, agradecemos a Deus por seu poder, por sua presença conosco. Fala conosco, Senhor, e obrigado em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Esta noite estou compartilhando com vocês, continuando o que aprendi esta manhã sobre a presença de Deus, a presença ungida. E Salmo 139, versículo 7. Diz: Para onde, então, me irei do teu Espírito Santo, e para onde, de fato, fugirei da tua gloriosa presença? Agora, é a santa e poderosa presença de Deus que verdadeiramente faz toda a diferença em nossas vidas. Muitas vezes, infelizmente, estamos procurando pela presença de alguém, de uma pessoa, ou de algo mais, ou de alguma coisa. E isso, de novo, é a presença e a aprovação das pessoas. E isso, mais uma vez, é um erro no ministério. Por isso, buscar a presença de Deus é muito importante. E quando falamos sobre a presença de Deus, a presença ungida, nós temos a presença de Deus. Então, número 2, a presença do Espírito Santo no Salmo 51, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Temos também a presença de Jesus. Você pode experimentar a presença de Jesus primeiro. Tessalonicenses 2,19 diz: Qual é a nossa esperança, alegria ou coroa de glória? E nem vós na gloriosa presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda e manifestação e o seu reino. Agora eu me lembro de Kenneth Hagin, talvez. O que mais profundamente me impressionou nele foi, de fato, Jesus, a presença marcante de Jesus em sua vida e em seu ministério. E ele ter um break time igual em 0.5 SIGP, porque nas visões fantásticas e extraordinárias das quais ele falava, Jesus Cristo apareceu a ele pessoalmente e conversou com ele sobre seu ministério, sobre sua missão divina e sobre muitas outras coisas importantes e significativas. Falou com ele sobre por que, quando ele foi a uma determinada igreja, não aconteceram muitos milagres. Falou com ele sobre porque não havia milagres em certos outros lugares. Jesus falou com ele sobre o seu ministério, sobre a fase do ministério em que ele estava, e disse que por 12 anos ele não tinha conseguido passar de uma fase para a próxima do seu ministério. E disse que ele iria entrar na próxima fase do seu ministério a partir daquele mês ou do mês seguinte, que ele iria passar para a última fase do seu ministério. E toda vez que eu lia sobre Jesus falando com Kenneth Hagin, eu conseguia sentir a presença divina, e ele pegou um break time igual em 0.5 SIGT, como se Jesus Cristo fosse tão real e vivo, sabe? E como ele apareceu para ele no hospital e conversou detalhadamente com ele. Contou o que tinha acontecido e por que ele tinha sofrido o acidente tão grave que sofreu e o que tinha aberto a porta para aquilo realmente acontecer. E ele disse que, se aquilo não tivesse acontecido, ele não teria vivido além dos 55 anos e assim por diante. Então eu conseguia sentir a presença de Jesus como uma pessoa real, tão forte no ministério de Kenneth Hagin. Então, 1 Tessalonicenses 2,
Versículo 19. Enfatiza a presença de Deus como a presença de Jesus e depois a presença do Senhor. Diz em 2 Tessalonicenses 1,9, os quais sofrerão a penalidade e a eterna destruição, banidos da presença do Senhor. E aqui, novamente, essa escritura nos mostra que talvez um dos maiores castigos seja ter a presença de Deus afastada de você, não estar na presença. Perto e longe, diferença entre estar perto e estar longe. Mas a maioria das pessoas nunca experimentou estar perto. Então elas nem sabem como é estar perto. Mas o castigo é a distração eterna da presença do Senhor, distração eterna da presença do Senhor. Olhe para a Escritura. Muito bem. Quem sofrerá o castigo de eterna distração da presença do Senhor? Então, suas distrações e punições vêm de ser banido da presença, nem é algo sendo tirado de você, mas sim a presença. Então temos a presença da sua glória em Judas 24. Agora, aquele que é capaz de vos guardar de tropeçar e de vos apresentar irrepreensíveis diante da presença da sua glória, da sua maravilhosa beleza, com grande alegria, sabe tudo o que estamos fazendo é para sermos apresentados diante da sua presença, a presença da sua glória e a presença de algo belo em sua presença. ILP com um break time igual em 0.5 SIGP. Agora, quando eu olho para a presença do Espírito Santo ou a presença da sua gloriosa glória, você percebe que Benin é alguém que exemplifica, de forma notável, essa presença divina. Se você algum dia tiver a chance de assistir a um vídeo do Benin em Toronto, muitos anos atrás, verá certas manifestações que não são comuns. E foi nesse dia que ele prestou homenagem ao homem de Toronto que o levou de ônibus para a América, para Pittsburgh. Acho que, para ir ver Catherine Coa naquele dia, o velho estava lá e então ele falou. E enquanto ele ministrava, sabe, havia uma certa glória e uma certa presença. Sabe, há algo bonito nessa presença. E você pode zombar. Você pode zombar, mas a glória, sabe, poucos pastores têm uma certa glória e uma certa presença andando com eles. Poucos sabem disso. Poucos entendem isso, sabe? Então, sabe, se você está assistindo, eu te digo que uma das coisas mais importantes e essenciais que você deve buscar na presença ungida é a presença da beleza e da glória divinas e celestiais. Existe uma beleza e uma glória de Deus que podemos experimentar se formos humildes e abertos. Eu me lembro de uma vez em que a presença de Deus estava ali e eu podia ver alguém sentado ali rindo ou em pé rindo. A pessoa não tinha ideia nem consciência da presença de Deus. Sim, a presença de Deus é real. Anos atrás, eu estava em um escritório com mais 2 pessoas. A presença de Deus entrou na sala e todos nós sentimos que alguém tinha chegado, sabe? Então, a presença de Deus é maravilhosa. E a beleza na manifestação da glória que você também pode sentir. Além do fato de que a presença de Deus faz com que muitas coisas aconteçam. Como o Senhor teu Deus no meio de ti é poderoso, Ele salvará, Ele se alegrará sobre ti com cânticos, descansará no seu amor, Ele se regozijará por você. Aleluia! Então, a presença de Deus é real, e a beleza da sua presença, a beleza da sua santidade. É por isso que dizemos, Senhor,
Tu és lindo, ó Senhor, tu és lindo, teu rosto é tudo o que eu vejo. Aleluia. Em Apocalipse 14:10 diz: o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então temos a presença do Cordeiro de Deus e também a presença dos santos anjos. Amém. Agora, você percebe que querubins e serafins sempre são encontrados onde está a presença de Deus. Então, você frequentemente encontra anjos onde quer que a presença de Deus esteja. Os anjos estão na presença de Deus. Agora, o motivo pelo qual estou falando sobre a presença de Deus é porque muitos de nós conhecem Deus de uma certa forma, mas não o conhecemos como Jeová Shammah. Jeová Shammah é encontrado em Ezequiel 48, versículo 35. Diz que eram cerca de 18.000 medidas. O nome daquela cidade será O Senhor Está Ali. Jeová SH. O Senhor está lá. Assim como Ele está aqui, o Senhor está lá. Eles o conhecem de maneiras diferentes. Sabemos que o Senhor está lá, o que significa que o Senhor está presente. Amém. Então é possível conhecer Deus e experimentar a presença de Deus. E eu acho que essa é uma das coisas que BNH aprendeu mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço. A presença do Senhor, o Senhor está ali. Quando ele fala, ele não fala como com as palavras em inglês que usamos. Ele vai falar sobre a presença e saber. Eu sinto a unção agora, e a unção está aqui, e a unção, quando eu levanto o cântico, a unção está ali, a presença e tudo mais. A maioria dos pastores não sabe nada sobre isso. Elas parecem secas. Elas só sentem a comida no estômago, cansaço. A maioria de nós. Não é verdade? Sim. Então você não sente isso? De que unção você está falando? Que presença? Não sinto nada. O que você sente? Não sinto nada. Você sabe. Agora acredito que você pode conhecer Deus de diferentes maneiras. Jeová Rahá, verdadeiramente esse é o Senhor como seu pastor. Você também pode conhecer o Senhor como Jeová Rofi, que é o Senhor. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor dela. Eu enviei minha palavra. Algumas pessoas o conhecem como Jeová Jireh, seu provedor. Jeová Jireh. Agora, dependendo de onde você cresce, você conhece o Senhor de maneiras diferentes. Sabe, se eu usar a mim mesmo como exemplo, dependendo de como você me conhece, você se relaciona comigo dessa forma. Uma vez eu estava sentado com um homem que não estava bem e eu sabia exatamente o que fazer por esse homem. Eu sabia exatamente o que fazer. Mas ele me conhecia como pastor, ele não me conhecia como médico. Então eu segurei a onda. Você entende? E mesmo estando precisando, ele nem conseguia se relacionar, nem sequer disse uma palavra. E aí eu percebi na hora que ele não queria ter nada a ver comigo como médico. Então eu imediatamente mudei de assunto. Mas eu sabia exatamente porque eu sou um médico em atividade. Dependendo de como você conhece a pessoa, acessa tudo dessa forma. Então, quando você conhece Deus como Jeová Jireh, tipo, para algumas pessoas, Deus é só um Deus de prosperidade. Ele é um Deus e elas realmente aproveitam ele desse jeito. Elas sabem que ele é bom em prosperidade. Jireh é um Deus de provisão. Elas fluem com ele, dão e será dado a vocês.
Quero dizer, Jiré é um Deus de provisão, Jeová Jiré. Outros conhecem ele como curador. Pessoas não acreditam que ele cura. Muitas pessoas acreditam nisso ou naquilo. São tantas coisas. Elas acreditam que Deus não tem nada a ver com cura. Eu mesmo não acreditava muito em cura. Mesmo você pode tomar a ceia. Eu nunca tomei a ceia acreditando que havia algum poder nela. Eu senti que era um ritual. É por isso que eu não fiz isso. Eu não tinha a revelação ligada. É por isso que, durante anos, às vezes não comungamos por meses. Agora temos comunhão 3 vezes por semana. Quero dizer, 3 serviços. Sim. Sabe, uma vez fui convidado para pregar em algum lugar. Agora, o pastor que me convidou me conhecia como um evangelista de cura, porque era isso que ele sabia que eu era. Então ele me convidou para pregar sobre salvação e cura. E ele organizou uma espécie de cruzada em ambiente fechado. Então eu fui lá, na primeira vez que preguei, toda vez que eu pregava era Jesus isso, Jesus cura aquilo, Jesus, era só isso. Aí eu acho que no último dia da segunda visita, ele disse, sabe, estou tendo esse café da manhã com pastores. Se você quiser ir, pode ir, mas não precisa. Eu disse, eu vou sim. Vou lá sentar e aproveitar o que estiver acontecendo porque estou livre. Sim, porque ele estava recebendo um pastor, mas ele não fazia ideia de que eu já tinha pregado para pastores. Então eu não posso dizer nada para pastores. Ele não me conhecia. Ele me conhecia como alguém de cura, um curador e evangelista com dons de cura. Sim. Então eu fui e sentei. E aí, por cortesia, acho que por cortesia mesmo, ele sentiu que, se eu tivesse algo para dizer, mas eu poderia falar só por 5 ou 10 minutos. Então, quando ele me deu esses 5 minutos, eu decidi apresentar as etapas da deslealdade. E ele ficou surpreso. Ele disse, well, ele chorou. Sim, ele ficou surpreso porque não me conhecia desse jeito. Ele me conhecia como evangelista que fala sobre Jesus, o Salvador do mundo. Só isso. Ele ficou surpreso por eu falar sobre orangus e deslealdade. Ele ficou chocado. Ele trouxe os pastores. Falem. Entendeu? O ponto é que você pode conhecer uma pessoa com diferentes dimensões, e quando ela atua em uma dessas, você nem imagina outro capítulo. Ao se relacionar, não faz ideia de outro aspecto. Por exemplo, no nosso ministério, talvez nem imagine algo relacionado a governo, finanças ou algo assim. Você saberá, a menos que a gente ressalte isso. Agora, você pode conhecer Deus em tudo isso, mas pode facilmente viver sua vida e morrer sem saber que Deus é um Deus que também pode estar presente. Jeová Shema. O Senhor está presente ou o Senhor está lá. Ele está lá. E eu quero que a gente tenha consciência disso, porque eu acho que, se você não tiver consciência disso, você perde muita coisa, especialmente das coisas sobrenaturais que acontecem na sua vida. Em Lucas capítulo 5, versículo 17, aconteceu que, em certo dia, ele estava ensinando, e havia fariseus e doutores da lei sentados ali, que tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava presente para curá-los. O poder do Senhor estava presente. Então, você pode ter o poder do Senhor presente ou ausente. Agora, eu me lembro que houve um tempo em que pensei, isso é real? Ou estou imaginando? Será que estou imaginando essas coisas?
Ou é só um clima ou um sentimento que aparece porque estamos cantando uma música? Então, eu me lembro de quando comecei a fazer cultos de milagres. Eu fui para outro país e começamos a cantar uma música. E então eu meio que senti a presença de... Eu disse, sabe, a presença de Deus está aqui para curar. Não é uma multidão muito grande, não é uma cruzada, mas eu consigo sentir a presença de Deus. E eu decidi, deixa eu testar para ver se realmente há poder presente aqui. Então eu decidi que simplesmente tentaria, e mesmo que não fosse, não era isso que eu não estava lá para um culto de milagres ou algo assim. Eu decidi simplesmente fluir e comecei a orar de acordo com a presença de Deus que senti quando comecei a ouvir os testemunhos das pessoas. Sinceramente, nunca esquecerei aquele dia. Fiquei chocado. A presença de Deus era real, mas depois não a senti. Eu sei que a presença de Deus não está aqui. Então eu disse, deixe-me tentar e ver o que vai acontecer. Então eu tentei. E o que eu vi, eu disse, sim, nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Sim, experimentar. Estava presente para curar. Então você se acostuma. É preciso experiência para acreditar que isso é real. Porque você está conhecendo Deus como um Deus que está presente ou não está presente. O Senhor está lá, não está lá. E você percebe isso com os ministros. A pessoa é um ministro, um servo de Deus. Você percebe que o Senhor está lá ou não está lá? Sim, o Senhor está lá, ele não está lá. Algo se foi, algo não está mais lá. Alguém pode gritar, berrar ou fazer truques. Pode haver uma igreja lá, mas o Senhor não está lá. Sim. Então você precisa crescer na graça de conhecer essa presença incrível. Oséias 14:5. Por que essa presença é tão bela e tão importante? Por causa de versículos como Oséias 14, por causa de versículos como Sofonias, onde diz: Eu serei como orvalho para Israel. Ele crescerá como o lírio e lançará seus frutos como o Líbano. Seus ramos se espalharão, e sua beleza será como a oliveira e seu aroma como o Líbano. Veja a presença de Deus. Amém. É como o orvalho. Veja, a chuva e a água são a presença de Deus, mas o orvalho é invisível. Quando o orvalho chega, você sabe que não choveu, mas há algo. Você vê, e em Israel isso acontece. Agora é você. Não há chuva, é regado pelo orvalho. E quando o orvalho cai, essa coisa é invisível, bem feito. E ele diz: Veni crescerá como o lírio. Então, o crescimento muitas vezes é algo que vem desse orvalho invisível que cai sobre você. E ele lançará suas raízes como o Líbano. Raízes. Quando a igreja de Penteles estava sendo fundada, raízes estavam sendo lançadas na terra. Quando a igreja presbiteriana estava começando em Gana, raízes. Muitas pessoas já começaram coisas. Elas não existem mais. Muitas empresas começaram e até igrejas começaram. Elas não existem mais. Sim, e seus ramos se espalharão. Esses são os efeitos do orvalho sobre a planta. Não havia chuva. Não havia nada. Apenas água invisível que se espalha, que vem. E diz: sua multa grande beleza. A beleza será como a oliveira e seu aroma como o Líbano. Você sabe, você vai se surpreender. A presença de Deus torna uma pessoa bonita. Sim, é verdade.
Não estou dizendo que quando uma pessoa é bonita, a presença de Deus está lá, mas existe uma certa presença que faz a pessoa ficar ainda mais bonita ou atraente. Quero dizer atraente porque os irmãos têm sido deixados de fora e precisamos garantir que estamos incluídos. Estamos incluídos nesse equilíbrio de gênero. Não se esqueça. Com toda a razão. Não sei por que as irmãs não gritaram, e a crente também. Amém. Você está ouvindo? Seus ramos se espalharão. O espalhar dos ramos vem da presença. Sim, o espalhar dos ramos vem da presença. Não haverá ramos e não haverá espalhamento, se não houvesse presença. Sim, é invisível. Você se pergunta, o que está fazendo isso crescer? O que está fazendo essa planta crescer? Porque não choveu. É invisível. Orvalho. É o orvalho que está fazendo a coisa se espalhar. Está se espalhando. De onde vem a beleza? De onde vem a beleza? Você ficaria surpreso. Vem do orvalho. Vem do orvalho. O orvalho é que traz a beleza. Então você percebe que a beleza de uma pessoa se esvai como sangue saindo do corpo quando uma certa presença vai embora. Sim, se você tem experiência, basta olhar para alguém e você já sabe na hora. A presença se foi. Há uma mudança. Algo está errado. Quando você experimentou, você até sabe quando as pessoas são loucas. Você olha para eles e sabe que está doente. Algo está errado. Se o cabelo, o corpo, o rosto, tudo muda. Uma pessoa bonita ficará feia diante dos seus olhos. Está escrito aqui. Ele diz: serei como orvalho para Israel. Ele crescerá. Você para de crescer. É porque o orvalho não está lá. Ele divulgará a sua verdade. Você vê? Você vai fundo porque a presença está lá. Você vê? Ele diz que seus ramos se espalharão. Você vê? Você não está mais se espalhando. Não há mais galhos. Às vezes me encontro com meus bispos. Não vejo missionários. Por quê? De manhã eu falava sobre recolher ofertas e construir a igreja. Não sei se fariam isso na minha ausência. Se eu olhar para os lugares, as pessoas enviadas como missionários, enviados por mim pessoalmente. A maioria. Sim. E eu não sei se eles algum dia enviariam um missionário para algum lugar, mesmo pessoas treinadas dizendo: eu quero sair e servir a Deus. Veja, estamos falando da presença. Ele disse que seus ramos se espalhariam por causa do orvalho. Seus ramos se espalharão. Sua beleza será como a oliveira. Lindo. Você vê como a árvore se espalha e os galhos vão para cá, para lá. É isso que faz uma árvore ser bonita. Tenho árvores em casa e as observo constantemente, com galhos e tudo mais. Os galhos de uma árvore a tornam bonita. Os galhos de uma igreja a tornam bonita. Uma igreja sem galhos não é bonita. Quero dizer, sentido árvore. Galhos, espalhar. Ver coisas espalhando, espalhando flores. Lindo. Eu tenho uma árvore, sabe? Ela está toda inclinada para a esquerda. E eu não sei como a árvore soube que estava inclinando para a esquerda. Então ela ganhou um galho para a direita para equilibrar o peso. Eu só fico olhando para a árvore. Essa é uma árvore esperta. Lindo. Sua beleza será como a da oliveira. Amém. E seu cheiro como o do Líbano. Até o seu cheiro muda. Então, é porque quando eu estava crescendo, eu pegava um sabonete para usar e o cheiro ficava lá. Mas eu te digo, você vai se surpreender que o cheiro vem até da falta de alguma coisa. Sim, está faltando alguma coisa. E o cheiro acrescenta essa atração. Quando você está dirigindo e sente o cheiro de certa comida, tem um lugar perto do meu escritório onde fritam Kelly Willy. E quando passo por lá, digo que quero descer do carro porque o cheiro está me puxando para fora do carro. Só que não tem onde estacionar.
senão eu já teria parado. Eu estaria parando lá o tempo todo. Eu causaria trânsito e o vendedor de que eu nem me conhece. Então eu não sei. Eu preciso conhecê-la primeiro. O cheiro te atrai. Não existe nada invisível que te atrai. Sim, eu não estou falando de atrair homens para você. Vamos lá, agora, vamos ser sérios. Eu não estou falando de atrair estupradores para você. Estou falando de atrair as coisas boas de Deus. Caramato para Baal, então que a presença de Deus esteja sobre você como orvalho. Veja, a maioria de vocês nunca se viu antes. Não é verdade? Sim, você está por perto. Você não sabe. Você olha para fora e não percebe que há água na árvore. É isso que a mantém em pé. Alguma coisa invisível que está nele. Que você seja gentil. Que você seja gentil. Amém. E à medida que seguimos a presença de Deus, você vencerá todas as suas batalhas. Josué, capítulo 3, versículo 3, ele diz: E eles ordenaram ao povo, dizendo: Este é o exército. Quando vocês virem a arca da aliança do Senhor e os sacerdotes e os levitas a carregando, então vocês devem sair do seu lugar e ir atrás do quê? Atrás dela, vocês vão atrás da presença. Siga a presença. Siga os ministros que têm a presença de Deus. Vá onde há presença. Vá onde há uma unção. E é por isso que eu vi Benin por muitos anos, mesmo que eu não o entendesse. Mas eu sabia que a presença de Deus estava lá. Sim, eu não entendi, mas eu sabia que tudo o que ele citou era. Veja, cito versículos do Antigo Testamento, Oséias e Zafanaia. Vê que essa é a unção. Aleluia. Você nunca será amada em Deus a menos que tenha essa presença de Deus com você. Abraão, ele experimentou a presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu a Abraão. Essa presença venha, não há nada de especial. Jacó experimentou a presença. A Bíblia diz que Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele. Então havia algo presente com ele. Havia algo presente com ele. Moisés experimentou a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés cuidava do rebanho e o anjo do Senhor apareceu a ele. Ezequiel experimentou a presença de Deus quando foi chamado. No capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, ele disse: Enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Queba, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. É isso que muda as pessoas e é isso que muda você. A presença de Deus. Um homem que Deus usa é um homem que teve uma interação com o céu, não uma interação com um homem. Sim, o ministério de Jesus começou quando a presença de Deus entrou. Lucas, capitão 22. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e desceu uma voz do céu que disse: Tu és meu filho amado. Veja, essa presença chegasse a Jesus, não havia ministério. E você não tem nada até que a presença esteja com você. Sim, você não tem nada até a presença dele. Ou Deus está comigo ou não está. Sim, ou Deus está comigo ou não está. É por isso que você deve ter cuidado ao enfrentar alguém. Ou ele está comigo ou não está comigo. E você pode ficar chocado ao descobrir que ele está comigo. Sim, você pode ficar chocado ao descobrir. Talvez você não diga isso, mas você ficará chocado ao descobrir que ele está lutando por mim. Sim. Os discípulos começaram seu ministério quando a presença de Deus desceu sobre eles. E você também, sabe, pode estar no seminário, mas você precisa da presença de Deus. Quando você se posiciona, você não está sozinho. A presença de Deus. Deus vai com você em todo o caminho. Aleluia! Siga a presença de Deus e você terá luz e direção. Em Êxodo, capítulo 13, versículo 21,
O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los com segurança pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que pudessem caminhar continuamente de dia e também de noite. A presença de Deus é o seu guia. Então eu quero estar onde a presença do Senhor está. Aleluia! E eu sei que, uma vez que a presença do Senhor está ali, eu estou bem. Amém. Eu estou bem. Uma vez que Ele está comigo, Ele não me deixou. Ele não está bravo comigo. Ele não se afastou de mim. Ele não me deixou. Então eu vou ficar bem. Ele vai me guardar. Uma vez que Ele está comigo, mesmo na prisão, Ele estará comigo. Mesmo se você for para a prisão, Ele está lá e te levantará, pois a presença dele está com você. Lute apenas para ter a presença dele. Tenha cuidado com coisas que afastam a presença dele. Agora, antes de terminarmos nossa breve lição bíblica, você precisa se perguntar isso. O que define uma presença? A presença de uma pessoa, número 1. Existem 3 coisas que são basicamente a aura de uma pessoa. Tudo bem? Amém. O que eu chamo de aura agora, a pequena aura de uma pessoa, é a sensação e a impressão muito que você realmente tem quando uma pessoa está presente. Amém, Alba. É uma impressão ou sensação de que a pessoa está presente. E essa presença que você vê quando ele se vai é o que você sente quando alguém morre. Quando alguém morre, você sente a ausência da sensação de que a pessoa está por perto. É isso que acontece quando uma pessoa morre. Por exemplo, você ouviu que o presidente Rollins está morto. Isso cria um sentimento. Alguns têm sentimentos ruins, outros têm sentimentos bons. Mas há algo na ausência da pessoa, e não apenas a ausência na sua vida, você não vê a pessoa, mas sente que ela não está ali. Foi isso que eu senti quando meu pai morreu. Meu pai não era alguém que eu via todos os dias. Eu já era casado quando meu pai morreu. Eu já tinha 2 filhos quando meu pai morreu. Meus filhos costumavam ir ver o avô deles. Eles costumavam ir e passar um tempo lá. Então não é como se... Não é. Não era alguém que estava com... Eu estava comigo. Eu estava com ele todos os dias. Não, eu já era adulto. Eu era um homem feito, eu tinha minha casa. Eu morava em um lugar longe. Mas quando ele morreu, em Zurique, recebi uma ligação. A morte dele e a sensação de que ele não estava mais presente foi o que me abalou. Esse é aquele sentimento que você percebe agora, esse sentimento do outro lado. Você vê que existe algo que você pode experimentar. Você consegue sentir que ele está lá ou que ele está envolvido. Sim, e é isso que é tirado de você. E é isso que você tem que aprender a lidar, aprendendo sobre Jeová Chama, que o Senhor está presente e você percebe. Eu vejo isso muitas vezes. Por isso agora eu tento conhecer as pessoas antes de enviá-las. Muitas vezes tenho mais reuniões. Quero conhecer as pessoas antes de ser senador. Porque percebi que, mesmo no meu pequeno ministério, se eu não interagir com as pessoas quando elas estiverem em missão, suas missões geralmente não funcionam. Sim, normalmente não funciona porque eles fazem parte deste ministério. Então, se Jesus é divino e temos ramos, certo? Ramos primários. Existem ramos secundários e ramos terciários. Então, quando você não está conectado, nada funciona. Sim, e percebi que uma vez enviei 25 pessoas para a Índia. Quase todos voltaram, mas não houve resultado. Eu nem sabia o nome deles. Não faço mais esse tipo de coisa. Percebi que não estou envolvido. Eu não sei, eu nem te conheço. Por isso que Jesus disse: quem é você? Eu não te conheço. Não te conheço de lugar nenhum. Eu te conheci. Estou na sua igreja. Eu não te conheço. E geralmente é uma falta de envolvimento. Você entende? A falta de presença nas atividades e na vida. A ausência disso impede o funcionamento das coisas.
Sim, é como alguém que tem um pai, o filho pródigo. Ele foi tão longe. Quero dizer, você até se pergunta por quê. É como se os demônios te empurrassem. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, porque não apenas um país, mas um país distante, longe do seu pai. Assim não há conexão, não há comunicação, não há vínculo. E o que aconteceu com ele lá? Ele desperdiçou tudo o que tinha. A vida dele toda acabou. Ele desperdiçou tudo o que tinha vivendo de forma desregrada até não sobrar nada. Se eu devo fazer parte da sua vida e do seu ministério, a minha ausência vai te afetar. Essa é a realidade. E em qualquer outro exemplo, a mesma coisa acontece quando lidamos com Deus, sua ausência em nossas vidas. Só a impressão da sua presença, a ausência daquela coisa muda tudo. Sim, e é hora de crescermos e não apenas olharmos para Deus e dizermos: Senhor, eu quero que tu supras, ou Senhor, eu quero que tu cures. Quero que estejas aqui. Esteja nesta sala. Em silêncio, procuro a presença no ambiente. Procuro ele no quarto. O Senhor, Jeová Shema. E eu sei como tenho essa sensação e essa impressão de que ele está aí. Há apenas três coisas. Essa é uma. A segunda é a sua voz. Quando meu pai morreu, eu não ouvi mais a voz dele. Ele tinha um jeito de me chamar com duas notas. Ele não me chamava de Dag, ele me chamava com duas notas. Eu não vou dizer, não quero dizer para você ouvir, mas ele usava duas notas. Chame com duas notas, não apenas uma. Sim, foi assim que ele me chamou, e ele nunca mais me ligou. Nunca liguei, eu nunca ouço isso, mas eu nunca tive contribuição. Mebo, assim que ele saiu deste mundo, não houve mais nenhuma intervenção, nenhuma conversa sobre nada. Meu pai sabia falar, meu pai sabia falar. Meu pai tinha muito a dizer desde o dia em que sua presença se foi deste mundo. Quando o vi no necrotério, não disse uma palavra. Você vê se recebe algum comentário. É aí que você percebe se recebe um comentário. Um comentário é feito e você fica irritado. Essa é a segunda parte de uma presença. O que eu estou dizendo é que o que define uma presença é a sensação e a impressão da existência da pessoa, de que ela existiu. Ela está envolvida, mesmo que eu não a tenha visto. E o segundo é a voz da pessoa. E claro, se a pessoa não está na sua vida, como você ouviria qualquer coisa que ela tenha a dizer? Sim, você nunca vai ouvir. Você nunca sabe. E quanto mais próxima a pessoa é, mais ela tem algo a dizer sobre tudo. Sobre pasta de dente usar. Qual escova de dente? Se você conseguir que alguém te diga que sua gengiva está retraindo, seus dentes estão maiores porque você está esfregando a gengiva. Se você conseguir que alguém te diga que você está com cheiro ruim, as pessoas vão sentir o seu cheiro. Não dirão que você cheira mal, apenas se afastarão. Se você conseguir que alguém diga isso, lembro do meu amigo, nós sentamos juntos para escolher esposas na época em que não tínhamos esposas. A gente estava escolhendo namoradas, escolhendo esposas, conversando. Porque quando alguém está com você, não existe assunto que vocês não vão discutir. Assim, faz parte disso, parte de tudo. Uma presença a voz e quando Deus. Deus está comigo quando Ele não fala comigo. Teve uma época, orei por alguns dias, eu estava. Não ouço, não sei.
A Bíblia parece morta ao ser lida. É estranho. Eu só quero ouvir Deus. Sim, eu só quero ouvir Deus. Quando eu ouço, eu sei que ele está lá. Por que você não diz alguma coisa? Quando meu pai morreu, eu queria. Por que você não diz alguma coisa? Fala alguma coisa sobre qualquer coisa. Fala alguma coisa sobre o seu funeral. Fala alguma coisa sobre o jeito que estão fazendo as coisas. Por que você não fala sobre isso? Você aqui em Israel, eles dizem que ele é um chefe. Eles deveriam carregá-lo à meia-noite. Fala alguma coisa, papai. Não diga. Um lugar molhado onde você deveria estar de volta quando o funeral decidir. Faz isso, faz isso, faz isso. Eu pensei que eles vieram abater um barco na frente da casa dela. Eu disse, o que é isso? Você vai permitir essas coisas? Ele não disse uma palavra. Pedi uma escova para pentear o cabelo dele. Sem comentários. É arriscado, não é legal, sabe? Esquecido. Quando a presença se vai, não resta nada. Esses são os sintomas da presença de Deus. E é por isso que, quando você não ouve a voz dele na sua vida, você foi cortado da presença de Deus. É isso que as pessoas deveriam buscar, a presença de Deus, a presença. Quando o homem de Deus está falando, você sente que Deus está falando com você. Esse é o sinal da presença de Deus. Não se trata de tópicos, anotações, passar por coisas bem preparadas com slides. Você não precisa de preparação. Estamos falando de uma presença, quando se manifesta a voz de Deus através. Isso não significa nada para você. Veja o dia, veja o silêncio, silêncio. Você não vai dizer nada o dia em que eu me for. Tem muita gente que vai dizer, você não vai falar, não vai dizer nada. Verá. Não pense que eu vou morrer antes de você. Sempre pense em você primeiro. Em Gênesis capítulo 3, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. E ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim na viração do dia. Outro e sua esposa, eles se esconderam da presença. Veja a palavra, presença e voz. Eles estavam juntos. E o Senhor disse a Adão, onde você está? E ele disse, eu ouvi a tua voz. Você estava presente no jardim e eu ouvi a tua voz. Ou você ouve cantando, conversando, dizendo alguma coisa. Eu ouvi a tua voz no jardim, porque você estava presente no jardim. Quando você está presente, Deus, eu vou ouvir a tua voz. E no dia em que foram banidos do jardim, foram banidos da sua voz. Eles foram banidos da sua contribuição para a vida deles. Saiam do jardim. Nunca mais vou comentar sobre as suas coisas. Quando eu te amei e te coloquei no jardim. De onde você conhece esse diabo? Você confiou tudo a ele, semeou. Até eu. Você me deixou. Desse diabo, eu fiz o jardim com 10.000 árvores. E mesmo assim você preferiu ficar com ele. Tudo bem. Tudo o que ele disse foi para ficar do lado de fora. Vou cantar para mim mesmo. Vou conversar comigo mesmo. Eles ouviram a voz do Senhor Deus no jardim, porque o Senhor estava no jardim. Então, quando Deus está com você, você ouve a voz dele. De manhã, quando você tem seu momento de silêncio, quando abro minha Bíblia assim, ouço sua voz. Quando ouço certas pessoas pregando, ouço sua voz claramente. Você não precisa, simplesmente acontece. Eu conheço a presença dele e quando começo a ouvi-lo, sei que ele está falando e sei que ele está lá. Sim. Quando deitado no tapete em 1991 abri Bíblia, lendo Timóteo, cheguei às 4h15. Ele diz, santifica-te. Imediatamente senti que o Espírito Santo falava. Ele estava falando, entregue-se, dê a si mesmo santidade hoje. Agora,
agora naquele tapete azul. Desse azevinho para mim. Esqueça tudo e entregue-se a mim e seu lucro aparecerá para todos. 1991. Sim, a presença dele estava ali no quarto e ele estava falando. Quando a presença dele se for, não haverá mais conversa, não haverá mais contribuições. Confie em mim, confie em mim. Eu sei que sou um líder e foi isso. É por isso que estou aqui hoje. É por isso que você está ouvindo. Ele diz que seu professor vai aparecer para todos. Quando você se acostuma com a voz dele, você se acostuma com a presença e com a voz dele. Você sabe, ele está por perto falando, tudo gira em torno da fala dele. Ele está por perto falando, ele está falando, algo está falando, ausência de fala, ausência de presença. O terceiro e último e mais glorioso sinal da presença divina e manifesta de Deus em minha vida são os dons espirituais e maravilhosos que Ele derrama sobre a minha cabeça, como uma coroa de bênçãos e poder. Uma grande voz dizendo: o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo. Deus estará com eles e será o Deus deles. Deus enxugará as lágrimas deles. Não haverá mais morte, nem tristeza, porque Deus está com os homens. Nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor. Amém. A presença de Deus nos novos céus veio acompanhada de bons dons e coisas boas. Todas as necessidades são supridas. Tudo o que for necessário. Não haverá mais morte, nem tristeza. Não haverá mais tristeza. Não haverá mais tristeza. Nós vamos ver o rei. Não há mais tristeza. Então, Vamos ver então o rei. não mais tipo de Eles. Vamos ver o rei. aleluia. 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 Vamos ver a codificação. Que está chegando. Não haverá fome. Não haverá teste, não haverá tristeza. Ele conhece todas as soluções para tudo. Ele tem uma saída para cada problema. Ele sabe tudo sobre você. Algodão e tesoura, ele tem. Eu preciso de caderno, ele me tem. Eu preciso de papel, ele tem. Eu preciso de livro, ele tem. Eu preciso de dinheiro, de tudo. Por isso eu disse, e Deus enxugará, não haverá mais dor, porque as coisas antigas já passaram. Por quê? Porque eu ouvi uma voz dizendo: Deus está com os homens. Isso é uma das coisas que vem com a presença, seus dons e suas bênçãos. Aliás, a Bíblia diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, quando Deus se afasta de você, ele deixa os dons com você. Ah, você não entendeu essa parte. Quando Deus se afasta de você, ele deixa os dons com você, porque a Bíblia diz, Romanos 11:29, que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Você pode ficar com o dinheiro. Você pode ficar com o dom de pregar, o dom de curar, o dom de pastorear, com as pessoas vindo, pode ficar com ele. O dom está lá, mas a presença dele se foi. Por isso você tem que ser esperto e sensível. A sensação da presença dele se foi. Essa se foi. E a voz dele também se foi. Mas o dom permanece. Ele vai deixar isso com você. É por isso que você vê pessoas operando em dons. Mas a presença de Deus já foi embora há muito tempo. A Bíblia diz que Sansão não sabia que a presença de Deus havia se retirado dele. Eles não sabiam que ele parou de falar com você. Ele parou de falar.
Por isso Davi orou, ele viu o que aconteceu com Saul. Não tire o teu espírito de mim. Não pense que eu não sei, para que as pessoas possam ter os dons. E é por isso que às vezes você diz, mas esse homem estava pregando e tudo isso estava acontecendo. Disse, ei, uau, mas esse aqui está fazendo essas coisas maravilhosas e parece que não é nada, mas sem saber que era nada. Mas este está fazendo isto e aquilo. E quanto a isso? Até tem muito disso. Há muito disso em todo lugar. Porque uma vez que ele te dá o dom, ele não tira o dom de volta. Quero dizer, cortesia para meninos e meninas. Você deixa o presente lá. Você nunca deu um presente para alguém que depois virou outra pessoa? Fique com ele. Mas você não me tem. Você pode ter meu D, mas não a mim. A mim. Eu não estarei lá, mas você pode ficar com ele. Uma vez eu dei um presente para alguém, um presente caro. Sabia o preço do presente. Falei para ela, olha, te conto o preço disso aqui. É esse o preço? Esse é o preço, ela foi conferir. Eu disse, aham. Depois a pessoa virou problema, doloroso e caro. Problema? Sim, mas eu nunca voltei para pegar meu presente de volta. Eu deixei com ele. Eu deixei lá. Então, fique com ele. Mas eu não. Uma vez ele disse, tem algo comigo? Eu te aconselho, nós não somos iguais. Eu nunca vou te aconselhar. Eu nunca vou te aconselhar. Você pode me contar? Eu que deveria contar. Não posso. Eu diria. Eu digo algo sobre. Eu nunca disse nada sobre nada que você está fazendo. Mas você pode ficar com o meu presente. Eu não irei atrás disso. Tenha isso. Tenha todas as coisas que eu lhe dei. O dom e o chamado de Deus são sem arrependimento. Sim. E muitas pessoas não entendem que a presença é mais importante do que os presentes. Sim. Porque você pode ficar com o presente por muito tempo, não quer dizer que não perdi o interesse em você. É muito tempo. Lembra daquela coisa que eu te dei? Fique com ela. Olha, eu gastei isso com você. Fique com isso. Viu como eu te amei e fiz isso por você? É seu. Vá com isso. Uai, mas eu com você. Não, minha presença. Não, minha conversa. Não, eu não estou falando. Não tenho nada a dizer. Então, irmãos e irmãs, vamos buscar Jeová Shammah e vamos aprender a experimentar Deus como Jeová. Lá, Deus está lá. Deus está lá. Tênio está lá. O Senhor está presente ali. Tente ver quando me vir. Veja se o Senhor está lá. Quando vejo você, veja se o Senhor está lá ou se é você. Mas é o Senhor que está lá ou ele se foi? Há muito tempo. Há muito tempo. Muitas pessoas têm dons. Deus não retirou o que disse. Venha ao domingo. Venha ao domingo. Impressione as pessoas. Impressione as pessoas. Minha presença foi embora voando. Ficou impressionado. É isso que engana as pessoas quando elas estão servindo a Deus. Eles acham que podem fazer qualquer coisa. Você não pode. Você não pode. Você precisa de Deus e da presença dele. Sem a presença dele, você murchará. Você desaparece lentamente, às vezes abruptamente. Mas você desaparece porque a presença foi embora. Falta alguma coisa, falta algo grandioso, que você nunca perca a presença dele, todos os dias da sua vida. A unção e a presença de Deus, todos de pé. Já passamos por 4 capítulos, do capítulo 1 ao 4 do livro. A unção e a presença dele. Agora estamos no capítulo 5. Confira. Estou pregando a partir do livro. Obrigado pela tua presença maravilhosa. Enche-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, desfrutarmos, conhecermos. Faz que conheçamos Deus presente, ser sentido, desfrutado, real, podemos tocar. Obrigado, Senhor. Santa é a tua presença, Senhor. A
amamos a tua presença. Te agradecemos porque na tua presença há plenitude de alegria. Obrigado pela tua bondade e pela tua bênção. Obrigado pela tua grande presença. Agora, qualquer pessoa que esteja doente em seu corpo, em qualquer parte do seu corpo, coloque a mão sobre o local onde está, onde quer que você esteja. Quero orar por cura, milagres agora mesmo. Pai, obrigado pelo poder milagroso que está fluindo. Cure e recupere seus filhos das doenças de Satanás, das enfermidades, das pragas. Tu és Jeová Rofe, o Senhor que cura. Agora estenda a sua mão, Senhor, e cure todos assistindo. Tu és o Senhor que cura. Obrigado por curar-te agora. Receba sua cura, recuperar, restaurar. Seja liberto da pandemia, do vírus, da morte. De todo cuidado em nome de Jesus. Obrigado pela cura. Agora nós te bendizemos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e todos disseram amém. Deus o abençoe. Você pode estar sentado na presença do Senhor. Pai, obrigado pelos milagres que estão acontecendo agora. Obrigado pelo teu poder que está agindo em nossas vidas. Obrigado pela tua grande misericórdia, Senhor. Obrigado por uma resposta para muitos problemas. Obrigado pela solução, Senhor. Obrigado porque você é Jeová Rofe, Jeová Chama, o Senhor teu Deus no meio desses poderosos. Tu és o Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua grande bênção. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome poderoso de Jesus, nós oramos, Senhor. Obrigado pela cura de todos. Teu sangue nos protege. Você nos salva e nos guarda. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome poderoso de Jesus. Bloqueamos a morte, rejeitamos a morte prematura, rejeitamos más notícias, bloqueamos mensagens ruins e mensagens de WhatsApp, lançamos fora e repelimos nuvens escuras, notícias ruins e sombrias em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua cura e bênção sobre todos que assistem à noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Assentem-se, presença, Senhor.